Bom dia, bom dia, bom dia! Esse é o terceiro episódio. Opa, deixa eu botar o lado de cá. Esse é o terceiro episódio do nosso Que Jeito? Cultura, Trabalho e Empreendedorismo. Então sejam bem-vindas, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. É um prazer a gente estar começando aqui o nosso terceiro episódio, que hoje tem como tema empreendedores. Quem são? O que comem? Como sobrevivem? Hoje, no Globo Repórter, não mentira, é aqui no Que Jeito, e nós vamos receber aqui duas pessoas muito queridas, que é Justina Telechea e Elise Albuquerque, que vão contar pra gente um pouco, tanto a perspectiva mais conceitual, acadêmica, né, crítica do que é empreendedorismo, como também a prática do empreendedorismo a partir das experiências aí acumuladas pela querida Elise. Então sejam bem-vindas, esse é o terceiro programa que nós estamos fazendo, numa sequência que buscou apresentar os nossos principais pilares. Então, o primeiro, claro, nós fizemos um lançamento, está aí disponível. Depois, nós fizemos um programa sobre o conceito de cultura. Nós trouxemos aqui também dois convidados muito bacanas, a querida Wanda Ferraro, de Santa Amaro, e o DJ Branco, daqui de Salvador. Depois nós fizemos um outro programa sobre o conceito de trabalho e nós trouxemos aqui a Lorena, advogada afrofeminista, que apresentou para a gente algumas ideias sobre o conceito de cultura. E trouxemos também o Carlos Paiva, né, experiente aí no campo do trabalho com cultura, que também fala um pouco para a gente sobre isso. Então, nesse terceiro a gente fecha esse bloco dos três pilares, né, porque hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo. E depois de nós falarmos sobre empreendedorismo, aí vem os próximos blocos de temas que nós vamos falar para vocês em breve. Então, sejam todas bem-vindas, bem-vindos. É um prazer a gente estar aqui começando mais um programa. Já vi aqui que algumas pessoas muito queridas estão aqui. Que prazer estar com vocês. E aí, para a gente começar, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar aqui a minha parceira de hoje, que eu tenho muito prazer, que é minha irmã, Gleice Canedo. Então deixa eu trazer Gleice Canedo para cá. Deixa eu chamar ela aqui, só um minutinho. E aí, enquanto ela chega, eu acho que ela não está ainda online, não está ainda no programa, porque não está aparecendo aqui para mim. Bom, Gleice, cadê você? Ela deve estar chegando aí daqui a pouquinho. Então, enquanto que ela chega, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir a vocês para compartilharem esse vídeo, né? Clicando aí nesse aviãozinho subindo, vocês podem mandar esse vídeo ao vivo agora para todo mundo que vocês conhecem, que acho que podem se interessar por uma discussão sobre empreendedorismo e trabalho nas artes, na cultura e na economia criativa, tá bom? Então, olha ela aí, deixa eu chamar aqui ela, um momento. Opa, é porque não estava aparecendo para mim. Não tá aparecendo pra mim, não sei porquê, Gleice. Você não aparece pra mim. Estranho. Aqui, pronto. Apareceu. Olá, bem-vindas a todas. Sol, Solange querida, que bom te ver aqui. Que bom ver Maria Santana. Que bom ver Luiz Cláudio. Que bom ver tanta gente bacana chegando aqui. Olha, Ludmila Meira, tem muito que conversar com a gente aqui sobre economia solidária. Bom dia, Gleice, tudo bom? Bom dia, tudo bem? E aí, como é que tá? Que prazer, né? A gente está aqui juntas, começando mais um episódio do nosso programa. Que jeito! Como é que você tá? Tô muito bem. Dani, eu queria começar o dia já dizendo que hoje é o Dia Mundial da Justiça Social. É muito importante essa data e a gente deixar já certinho aqui. Que ótimo, né, Gleice? Esse é um dia importante para a gente porque é um dia que nos move, né? Nos move como grupo, nos move como pessoas. A nossa luta é por justiça social. E é importante a gente ter a noção do que é justiça social, né? Em todos os programas que nós faremos aqui ao longo do ano, o conceito de justiça social vai estar sempre aqui com a gente. Porque justiça social é a gente garantir que todo mundo tenha acesso a um conjunto de direitos para poder viver de forma justa, de forma digna, né? É a gente garantir que na sociedade existam menos
desculpa, existe menos desigualdades sociais, né? Que exista mais equidade. E equidade não é tratar todo mundo igual, mas é entender que as pessoas estão em situações diferentes historicamente, logo as necessidades e as demandas são diferentes. Então, por exemplo, as políticas de cota precisam ser feitas não porque as pessoas que precisam da política de cota racial, por exemplo, tenham uma capacidade menor de se preparar por uma questão intelectual. Essa capacidade menor de se preparar vem de todo um histórico aí, né, de muitos anos de negação de direitos, né, de uma história de um país escravocrata que não soube lidar com o fim da escravidão de forma a criar uma sociedade inclusiva, uma sociedade justa. Então a gente precisa pensar, né, que quem, por exemplo, tem pais que tiveram acesso ao ensino superior, que tiveram um emprego fixo, que tiveram uma estrutura que botaram essas crianças em boas escolas, quando eles chegam na fase de entrar na universidade, eles têm uma outra preparação para isso, né? Diferente de quem não teve tudo isso. Então, a gente vai sempre defender aqui a equidade, que é garantir que todo mundo tem os direitos, mas a partir de demandas e de necessidades que são diferentes. Bom, e aí é importante também a gente começar aqui o dia, Gil, pensando um pouco no que rolou essa semana, né? O que a gente tem aí de novidades. Então, o que você acha que é importante a gente lembrar para o nosso quadro antes que a gente se esqueça? Enquanto isso, eu vou botar aqui o nosso título, que eu não botei ainda, mas me diga aí. Dani, na segunda-feira, no dia 15, o secretário da Saúde, Fábio Vilas-Boas, ele fez uma crítica. E eu gostaria de ler aqui para vocês. Ele criticou a produção de lives e shows online realizados pelos artistas e disse que o momento atual não pede comemorações. Ele falou da seguinte forma: isso é muito triste, porque revela duas coisas. Primeiro, a falta de sensibilidade das pessoas com o momento que estamos vivendo, de mortes em números crescentes. Eu sou contra essas lives que estão sendo feitas de cantores. Não é o momento de estar comemorando nada. É momento de estarmos construindo, lamentando e preocupados. E não celebrando, fazendo festinhas em apartamento, casa ou live transmitida pela internet. Eu não concordo com isso. Vale lembrar que essa semana também ele está com Covid, né? Ele pegou Covid. Pois é, né? A gente espera que o secretário se cuide, se trate, que melhore da Covid, né? Mas eu imagino que ele não pegou Covid ficando em casa assistindo uma live. E aí eu acho que é esse que é o problema que a gente deixa de lado quando faz um comentário sobre isso. Eu achei esse comentário do secretário muito infeliz e é um comentário que ressalta aí uma visão que os poderes públicos e os governantes, os nossos gestores têm, que é muito limitada em relação ao que é a cultura, ao que é um evento como esse. Primeiro, assim, desde os economistas clássicos se discute, né, a importância da cultura para afagar, digamos assim, para reduzir a melancolia. Então, se começou a estudar a economia da cultura para dizer assim, olha, essas expressões aqui, de alguma forma, elas criam uma externalidade positiva, ou seja, um resultado positivo para a sociedade, porque as pessoas ficam menos tristes, menos melancólicas, logo, elas trabalham melhor, elas vivem melhor, elas estudam melhor, elas produzem melhor. Então, assim, se você tem um carnaval cancelado, um ano que a gente não vai ter carnaval, e você, nesse ano, por outro lado, você tem uma live, como foi a live de Daniela Mercury, sexta-feira na TVE, você organiza a sua família ao redor disso, e você sente aquele carnaval que você não vai poder sentir presencialmente. Então, isso resolve a sua situação de melancolia, né? Então, não é só uma questão, a gente viu esse ano da pandemia a importância das artes e da cultura para que a gente pudesse continuar cuidando da nossa saúde mental. Fora isso, a gente precisa pensar que essas lives representam trabalho para essas pessoas, representam economia, representam a oportunidade. As pessoas não estão fazendo festa para comemorar, elas estão fazendo festa porque elas precisam continuar trabalhando. E não é só o artista que está ali na frente, é toda uma cadeia de serviços e produtos por trás de pessoas que estão tendo a oportunidade de estar trabalhando porque as lives estão acontecendo. Então, secretário, eu não acho que é essas lives que está causando a pandemia. Vamos ser um pouco menos, digamos assim, né? Vamos parar um pouco para olhar a realidade. E aí, nesse caso, o que eu sinto falta, Gleice, é exatamente da gente ter
mais dados, mais informações. A economia da cultura precisa de informação. Então, o certo mesmo agora era poder dizer, olha, foram realizadas tantas lives, essas lives empregaram tantas pessoas, elas geraram tanto de investimento. Fora os investimentos diretos, elas também geraram investimentos indiretos, porque as pessoas foram no supermercado, compraram uma cerveja para tomar em casa, compraram um tira-gosto para comer durante a live. Então, tem muita coisa envolvida aí, secretária. Dani, eu do audiovisual, o que seria de mim se não fossem as lives? Eu participei, trabalhei em algumas e, para mim, assim, foi a melhor coisa no meio dessa pandemia. Sem ter condição de filmar um evento grande, a live foi o que trouxe uma renda para minha família. Então, realmente. Exatamente. Bom, é importante também deixar essa conversa do carnaval para trás e olhar para frente. Aí, já que você falou disso, eu queria te pedir para você comentar um pouco o que há de novo aí no campo do marketing cultural. O que você traz, Gleice? Bom, no marketing digital nós temos uma nova rede social. Nós temos o Clubhouse. Eu não sei se a galera aí está por dentro, mas é uma nova rede social que surgiu no meado de fevereiro, lá nos Estados Unidos. Por enquanto, ela só vai... Travou? Por enquanto, ainda, né? É só para quem tem iPhone. Mas ela vai ser liberada, sim, para quem tem Android. A nova rede social é mais por áudios, né? E ela está fazendo sucesso porque as celebridades estão todas migrando para lá. Mas como a gente já sabe que o Instagram não vai perder, ele já está se atualizando para ficar igual o Clubhouse. Então, assim, vale a pena para quem pode, né? Lembrando que só pode participar, tem um convite. Cada pessoa que está já participando tem direito a todos os convites. Envia os convites e aí vai crescer, né? Que nem o Orkut. Lembra quando tá na beta, que tá ainda em teste? É só assim, por convite. Eu lembro que foi você, Dani, que me deu o convite do Orkut. Daqui a pouco a gente chega lá, então, no Clubhouse, né? Os convites vão chegar. Se acalma, se acalma. Bom, e aí a gente começa agora, Gleice, o nosso tema de hoje. Só para finalizar aqui, antes da gente passar para o tema, Solange, querida, Solange Lima, produtora de audiovisual muito importante aqui na Bahia, fez um comentário aqui. Ela falou: concordo em parte. Penso que a verba que é destinada a grandes lives deveria ser pensada para algo maior, por exemplo, Jerônimo, Lázaro, Margarete Menezes, Luiz Carlos. Essa é uma outra discussão, sabe, Sol, que a gente não está excluindo aqui, não. Uma coisa é a gente discutir como é que os recursos são distribuídos, né? E aí tem todas, assim, a circulação monetária no mercado, porque, por exemplo, o que uma cantora como Ivete já acumulou em termos de relação que ela tem com os patrocinadores dela, não adianta a gente chegar lá e dizer o patrocinador dela para não apoiar ela e para apoiar outro artista. Né? É como a economia funciona, é uma outra discussão. Mas acho que você traz uma coisa muito importante, que é a necessidade da gente pensar recursos para artistas negros, para artistas que são tradicionais, para artistas que são importantes para a história da nossa cultura. Isso certamente é uma conversa que a gente precisa sempre ter aqui, concordo plenamente. Mas outra coisa que a gente estava falando é criticar as lives como sendo elas as causadoras da pandemia. Né? Isso aí é outra história. Bom, gente, a gente segue aqui no nosso programa, porque o nosso programa não para. E aí, Gleice, eu queria que você lesse pra gente aqui aquela frase que mostra um pouco por que o Que Jeito existe, o que a gente está fazendo aqui. Eu acho que ela caiu, né? Gleice caiu. Então, mas o Que Jeito, só enquanto que eu tenho notícias aqui, é um programa semanal, todo sábado, 9 horas da manhã, que tem o objetivo de construir uma discussão sobre cultura, trabalho e economia e empreendedorismo. Né? No programa de hoje, eu vou trazer aqui duas pessoas muito interessantes. A primeira delas, que eu já vou convidar aqui, se chama Justina Telechea. Vocês vão conhecer essa menina, que eu sou fã. Essa menina não, né? Daqui a pouco ela vai aparecer aqui para mim. Tchau, 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 tchau. Justina, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Justina. Engraçado. Ok, achei. Pronto, vamos lá. Já convidei a Justina e eu vou ler aqui para vocês um pouco da história da Justina e do que ela é. Oi, Justina, bem-vinda! Olá, Dani, bom dia, tudo bom? Bom dia a Bom, todas as pessoas.
Ó, a Ludmila Meira tá falando que eu sou fã também. Nossa, Lud, eu sou Ah, eu muito, sou viu? super fã de Lud. Ela é minha colega de doutorado, assim. E, Aprendi é- muito com ela. Ela vai e, entender a piada da boquinha do jacaré. e ela vai vir aqui, viu? Com certeza, quando a gente for falar de economia solidária e de outros temas, que essa mulher é guerreira, minha colega lá na UFRB, a gente vai falar assim, Mãezona, professora, economista no sentido de economia solidária, é uma pessoa linda. vai estar aqui com a gente. Olha, para vocês saberem quem é a Justina, ela é doutoranda e mestre em administração, especialista em planejamento e gestão da inovação, graduada em gestão pública e gestão social, isso tudo pela UFBA. Entre as experiências no campo cultural, eu destaquei aqui que de 2017 a 2020 ela foi coordenadora de editais do Fundo de Cultura na Secult da Bahia. E ela também atua como docente em cursos diversos, por exemplo, na especialização em empreendedorismo e gestão de negócios na UFBA. Então é por isso que a gente trouxe aqui Justina. E além disso, é uma menina com uma história aí, né, Justina, entre o Brasil e a Argentina, entre o Morro de São Paulo e Salvador, né, rodando um pouquinho. Bom, Uma vamos, nômade. uma nômade, né? Vamos começar, Justina, assim. Esse programa é para a gente também entender os conceitos, né? Então a gente começa com você nessa perspectiva. Vamos começar o básico. O que é empreendedorismo? Dani, primeiro eu queria agradecer muito o convite de vocês, agradecer você, Kátia, Vitor, né, pela parceria de sempre, né, em projetos culturais e acadêmicos e tudo mais. E aí, quando a gente discute empreendedorismo, é um termo que ele veio evoluindo, ele veio mudando, mutando ao longo dos anos, né? Mas dois conceitos básicos quando a gente está discutindo o tema são riscos, né? Então, assumir riscos é algo que é inerente ao empreendedorismo e criar algo novo, seja por necessidade, seja por oportunidade, que é algo que a gente vai discutir um pouquinho mais à frente. Mas eu gosto sempre de discutir os tipos de empreendedorismo. Então, quando a gente está trabalhando ou com empresas, ou com pessoas, ou com pequenos empreendimentos, a gente normalmente fala só do empreendedorismo empresarial, quando existe, na verdade, uma variedade muito grande. E eu vou abordar aqui rapidamente três tipos, né, que não são os mais importantes, não são os principais, mas eu acho que é importante a gente conhecer. Que o primeiro é o intraempreendedorismo. O intraempreendedorismo ele está ligado a pessoas, né, ou colaboradores que conseguem empreender projetos dentro da instituição, dentro do seu empreendimento familiar, dentro do ambiente de trabalho. Claro que assim eles precisam ter essa abertura, né? Mas eles conseguem com pequenos projetos transformar ou, enfim, logística de trabalho, ou melhor qualidade de vida dos colaboradores dentro da empresa e por aí vai, né? Então, o primeiro, que é um dos tipos, é o intraempreendedorismo. O segundo, que é um que eu sou muito apaixonada e que eu tive o primeiro contato na minha graduação em gestão pública e social lá na UFBA, é o empreendedorismo social, né? Que aí é aquele empreendedorismo que ele está mais ligado ao impacto social que é gerado. Ele é criado com a comunidade, não só para a comunidade, e ele busca resolver problemas de pública relevância. Então, a gente tem uma questão numa comunidade, num bairro específico, como é que a gente consegue resolver? Primeira coisa é entender o que essas pessoas, o que esse público, o que esses, enfim, o que a sociedade está precisando, e aí ele se desenvolve junto com eles ações, né? Podem ser ações, metodologias, produtos que consigam impactar a vida daquelas pessoas. E aí o impacto pode ser não só econômico, como social, como cultural e por aí vai. Dentro desse conceito de empreendedorismo social, a gente também discute muito as tecnologias sociais. E aí, o que são as tecnologias sociais, né? A gente, dentro de cursos de pós-graduação, em graduação, a gente ainda tem muita discussão sobre isso, sobre o que vem a ser o empreendedorismo social e as tecnologias sociais. Então, tecnologias sociais nada mais são que metodologias, processos, ações de baixo custo, isso é muito importante. Baixo custo tem que ser reaplicável, ou seja, facilmente eu posso pegar aquela metodologia ou aquele produto e replicar ele em outra cidade, em outro país ou em outra comunidade. Ele tem que gerar esse impacto, que pode ser ambiental, social, e aí a gente tem uma variedade de exemplos aqui no Brasil muito bacanas, de tecnologias que foram desenvolvidas. Em Salvador, por exemplo, a gente tem um caso que não é tão atual, mas é do Aqualuz, né, que foi uma
tecnologia social desenvolvida ainda no ensino médio, por uma estudante de ensino médio, e que depois, quando ela acessou a universidade, quando ela entrou na UFBA, num curso de biotecnologia, ela conseguiu desenvolver mais esse equipamento, que é um equipamento, inclusive, premiado pela ONU hoje em dia, que nada mais é que aproveitar a luz, né, todo esse potencial da luz solar que a gente tem para purificar águas, por exemplo. Então, é algo que ela conseguiu desenhar de forma a baixo custo, replicável e que conseguiu desenvolver depois, né, com mais recursos e tudo mais, em outro contexto universitário. Outro exemplo que a gente tem, por exemplo, é a parte de irrigação do Mandacaru, que também é um projeto de tecnologia social premiado, por exemplo, pelo Banco do Brasil, que eles tinham lá uma grande questão que era o desperdício de água e de energia, eles precisavam mudar isso, e aí eles desenvolveram uma outra tecnologia de irrigação usando automação, mas automação de forma muito simples e acessível, né? Como mudar isso, como melhorar a vida, né, desses agricultores locais com uma tecnologia que eles também desenvolveram. Não é só uma tecnologia que veio, né, de fora para dentro, mas é algo que foi desenvolvido junto no processo. Então, esse empreendedorismo social é algo que eu sou apaixonada, né, que eu venho transitando um pouco aí desde a graduação. E aí a gente passa também para o empreendedorismo, que é o mais conhecido, que é o empreendedorismo com foco mais empresarial, um foco no mercado, um foco no lucro. Nenhum é melhor que o outro, não existe vilão isso é importante a gente entender, né? Não existe vilão no conceito de empreendedorismo, mas a gente tem distintos tipos que são importantes conhecer. Então, o empreendedorismo com foco mais empresarial, ele tem essa questão de satisfação do cliente, de gerar lucro. Então, como é que a gente mede o desempenho desse tipo de empreendedorismo? Não é pelo impacto social, não é pelo impacto ambiental. Pode gerar? Pode. Mas normalmente é medido pelo lucro. Tá? Então, esses são os 3 tipos de empreendedorismo. Não sei se eu consegui responder um pouco, Dani, mas é um pouco por aí que se navega, né, nesse universo tão amplo do que é o empreendedorismo. Foi ótimo, Justina, porque você primeiro mostrou para a gente uma a amplitude, digamos assim, do conceito de empreendedorismo, porque de fato, né, a tendência é que as pessoas no senso popular relacionem sempre o empreendedorismo com a perspectiva de que você tem um negócio, logo você é empreendedor. Então, esse terceiro tipo que você falou. E os 2 primeiros tipos me parece que são processos que são construídos de forma mais coletiva e até menos relacionada com simplesmente a pessoa colocar um negócio ali. Agora, os 2 primeiros também pressupõem um apoio público, né, uma atuação de instituições. Você tem visto isso acontecer, assim, esses projetos, por exemplo, que surgem com essa relação com instituições, mesmo que seja junto, mas há aí uma mediação, né? Enquanto que, assim, a gente tem exemplos também desse tipo, por exemplo, de empreendedorismo social, mas que surge ali orgânico nas comunidades. Sim, o apoio, no caso, quando a gente está ligado ao apoio financeiro, o financiamento ele não precisa partir apenas de um órgão público. Claro que sim, temos instituições públicas e tudo mais, com focos em editais que investem nisso, mas podem surgir da comunidade. Consegue me escutar? Sim, tá ótimo. Tem empreendedorismos que surgem, empreendedorismos sociais, tecnologias sociais, que surgem sim, né, dentro da comunidade, e eles conseguem se tornar autossustentáveis, que são um também dos princípios da tecnologia e do empreendedorismo social. Eles têm que ser autossustentáveis, então muitas vezes eles acabam, que aí a gente não pode confundir autossustentável ou empreendedorismo social com algo que não possa gerar receita, porque essa própria receita é necessária para que consiga, né, se consiga sustentar a aprimoração ou a continuidade desse projeto social ou desse empreendimento social. Então, casos de empreendimentos sociais com recursos, rapidamente assim não me vem à cabeça, mas a gente tem, por exemplo, o caso da Aqualuz, ele não surgiu inicialmente com um financiamento público, né? Ele foi um projeto dentro de um contexto de uma escola do ensino médio, que foi evoluindo, foi para o âmbito da universidade, e sim, depois com premiações, por exemplo, como eu coloquei da ONU, você chama atenção e acaba conseguindo captar mais recursos para a sua iniciativa. Mas é algo que não são condições que só empreendimento social se tiver recurso público, ou só empreendimento no foco empresarial se tiver recursos
de instituições privadas, ou seja, não tem essa Não tem essa dicotomia, não é relação. posta. É Isso. interessante também na sua fala que chama atenção também para uma relação com as ciências, com as tecnologias, né, com outras áreas que também tem que buscar esses empreendimentos que vão surgindo ali dentro, inclusive o primeiro, né, que a gente não vai ter tempo aqui de falar, mas em outra oportunidade vamos falar sobre esse intraempreendedorismo. Agora eu queria que a gente focasse um pouquinho no terceiro, né, quando a gente fala desse modelo do empreendedorismo mais ligado, né, ao negócio, a gente tem duas perspectivas, que é aquela assim, né, o empreendedorismo de oportunidade da pessoa que tem ali toda uma estrutura e resolve ser empreendedor, e aí o pessoal fala, de alguma forma, ali um conjunto de competências e habilidades que a pessoa talvez tenha algumas por vocação, outras ela vai desenvolvendo, mas a gente também vê, principalmente nesse ano da pandemia, Justina, que as pessoas foram empreender porque não tinham outra alternativa, porque não tem emprego, né? Porque trabalho é uma questão assim, né? E muitos de nós somos informais de fato, né? E aí como é que isso se dá também nesse contexto mais da necessidade? Não tem outro jeito, eu vou empreender aqui. O que é que você tem observado? Bom, então, essa discussão de empreendedorismo por necessidade ou por oportunidade é algo que também é muito interessante dentro desse campo de estudos. Eu acho que antes da gente começar a discussão entre oportunidade e necessidade, acho que uma coisa muito importante é a gente não confundir, né, a precarização do trabalho, a precarização das condições de trabalho, por exemplo, o conceito que a gente vem vivendo de economia gig, o conceito que a gente tem de uberização do trabalho, como empreendedorismo. Então, isso é muito importante, porque quando a gente parte da necessidade, a gente costuma romantizar situações que são pontuais ou que não são pontuais num contexto como o Brasil, num contexto socioeconômico como o Brasil, mas que a gente acaba romantizando sim. Então, todo esse contexto que a gente tem agora de entregas, de prestação de serviços por aplicativos e tudo mais, que essa é uma discussão muito interessante que vem se dando nesse período, né? Então, a gente não confundiu o empreendedorismo por necessidade com esse conceito de economia gig ou de uberização, por exemplo, que é um termo que a gente usa quando a gente pensa em todo esse contexto de precarização. Mas vamos lá para discutir esses dois grandes conceitos. Primeira coisa que a gente trabalha, independente se é por necessidade ou por oportunidade, é a importância do planejamento. Então, planejamento é algo primordial, já que a gente discute que o risco é inerente dentro de um contexto de empreendedorismo. Então, dentro da literatura, conceitos, diferentes autores, inicialmente se trabalhava muito, como você colocou, se a pessoa tinha características, né, de empreendedor. E aí que eram aquelas condições que são intrínsecas, né, da pessoa, que a pessoa tem que ter aquelas condições, tem que ter aquelas habilidades para poder se lançar nesse mundo de empreendedorismo. Esses conceitos foram evoluindo e aí se entende, né, que existem também muitas condições externas, né? Então, e essas condições, elas não são excludentes, elas podem caminhar juntas, né, ao longo dessa trajetória. Então, eu posso empreender por oportunidade, como eu percebi uma oportunidade no mercado e eu me desenvolvo, né? Eu vou lá planejar e desenvolver para eu conseguir atacar aquela oportunidade, né? Para eu conseguir navegar por aquela oportunidade. Ou eu tenho uma necessidade, né? Que a gente pode trabalhar no contexto atual da pandemia, né? Que muitas pessoas, que o desemprego aumentou, que o trabalho informal aumentou e tudo mais. Mas, além, né, dessa questão da oportunidade e necessidade, a gente pode ter um terceiro fator, que é o fator ambiental, que é o fator externo, que acaba também caminhando junto com esses dois conceitos. Então, se trabalha muito também como é que o ambiente externo acaba influenciando na condição e na decisão de empreender ou não. Né? E aí a gente tem alguns estudos no Brasil, por exemplo, estudos que são mistos no Brasil e em outros países, para entender a grande dificuldade das pessoas que têm que empreender por necessidade e não necessariamente por oportunidade, que você tem um outro tipo de planejamento, que você tem uma outra condição, às vezes você já tem um recurso, você não necessariamente tem que captar o recurso. Então, a primeira questão dentro do contexto de empreendedorismo por necessidade está ligado à captação de recursos, está ligado ao aporte financeiro inicial que você precisa para
conseguir iniciar o seu Empreender. negócio ou, enfim, a sua nova ideia. Um segundo está com a questão do planejamento. Então, dentro desse conceito de empreendedorismo, se discute muito tem que ser elaborado um plano de negócio robusto, com todas aquelas áreas, assim, que para quem está começando é algo que assusta, dá medo. Se a gente for falar da área contábil, financeira, jurídica, nossa, não é para mim. Mas a gente tem hoje metodologias, técnicas, ferramentas muito mais acessíveis nesse contexto de empreendedorismo e que conseguem trabalhar com as pessoas os campos importantes do seu negócio de forma muito simples. E isso é importante. Entender que conceitos do empreendedorismo podem sim ser simplificados e podem ser trabalhados independente de qual seja a sua área de atuação ou sua área de formação ou tudo mais. Você tem uma ideia? Vamos lá trabalhar. A primeira coisa, Dani, que é imprescindível é você conhecer o seu potencial usuário, o seu potencial cliente, ou seja, como é que você vai planejar o que entregar ou de que forma entregar se você não sabe para quem entregar? Para quem? Para quem? E isso é muito importante no campo cultural também. Quem é o seu público-alvo? Quem são os seus potenciais consumidores, os seus potenciais telespectadores? Então você precisa conhecer profundamente para daí você entender qual é a proposta de valor que você quer entregar para eles. E aí eu não estou falando de valor financeiro, eu estou falando qual é o diferencial em relação às outras coisas que já existem, ou no campo cultural, ou no mercado de forma geral. Como é que você se diferencia? E isso é muito importante. Então, a primeira coisa é você conhecer, ter acesso a dados e informações do seu público em potencial, do seu potencial consumidor, do seu potencial cliente. Isso é imprescindível. E isso é um grande desafio. Porque muitas vezes, se a gente for entrar no campo cultural, a gente não tem tanto acesso a dados e informações. Ou tem, mas não estão estruturadas. Quando a gente vai pesquisar indicadores, que Dani também trabalha nessa área, dentro, por exemplo, da economia criativa, vocês vêm trabalhando, vocês aplicaram pesquisas importantes durante a pandemia e conseguiram gerar relatórios que eu acho que são super simplificados e imprescindíveis, porque chegaram assim vocês conseguiram pulverizar isso por meio de WhatsApp, de redes sociais, e é algo que para, né, por exemplo, os trabalhadores da área cultural, é importante conhecer como é que está a situação dessas pessoas durante esse período, como é que está, o que mudou, né? O que mudou na sua condição de trabalho e na sua realidade. Então, essa parte de conhecer, para você conhecer, além de você tentar ter contato e né, dialogar, por mais que não seja o seu público específico, mas pessoas que representam, né, o seu público potencial. Dados e informações são outro desafio, porque você precisa conhecer o mercado, independente de qual área seja. E conhecer o mercado não é fácil, não é algo muito simples. Então, que ferramentas ou quais maneiras eu posso buscar, né, para conhecer o mercado? Hoje em dia a gente tem, enfim, com a internet a gente tem uma série de possibilidades que antigamente a gente não tinha. Você tinha que contratar uma consultoria, você tinha, né, um grande esforço. Hoje ainda é um grande esforço, porém você, né, com todo esse ambiente virtual e digital, a gente consegue chegar a informações de forma mais fácil. Não quer dizer necessariamente que são informações completas, o que são informações atuais, mas sim se consegue. E a gente trabalha muito, por exemplo, com o conceito de empatia. Se coloque no lugar do seu potencial usuário, né? Vamos lá, eles têm dificuldade de acesso, e quando a gente fala de acesso, a gente está falando de forma mais ampla, a gente está falando de acesso por uma questão de valoração financeira, econômica, de acesso por uma questão de mobilidade urbana, de acesso por uma questão de a comunicação chega até eles. Então, isso, por exemplo, num contexto cultural é muito importante. A gente lá na Secult tinha projetos fantásticos, né, que conseguiam sim apresentar um bom cronograma financeiro, de planejamento, de execução, tudo. Mas aí depois, quando a gente ia para a questão do público, de alguma forma, eles não conseguiam entender que o público potencial que eles tinham previsto não conseguiam chegar até aquela atividade ou até aquele equipamento cultural que eles escolheram para realizar aquela atividade. Então, essa questão é muito importante, porque de nada adianta você ter um projeto fantástico se você não consegue mapear ou estudar ou facilitar de alguma forma o acesso para que as pessoas cheguem até aquilo, né? Num contexto virtual, e aí eu pego o gancho do que sua irmã falou e que você falou, das lives, a gente consegue, de alguma forma, gerar mais acesso. Não quer dizer que uma coisa vai substituir a outra, porque a gente sabe que isso sim vai continuar, mas que
nesse momento de pandemia, foi uma solução para muitas pessoas que estavam sem nenhum outro tipo de recurso, né? Sem nenhum outro tipo de captação de recursos, e aí encontraram nas lives essa possibilidade. Mas aí tem essa questão muito forte de conseguir fazer com que o seu projeto, se assim for de interesse, chegue ao maior número de pessoas, ou que se torne acessível, caso seja algo físico, presencial, como de alguma forma desenvolver, seja por mais captação de recursos, seja por uma comunicação que chegue a um público maior. Então, essa questão da comunicação é muito importante. Então, se seu público não costuma acessar a internet e você divulga só pela internet, como é que você estudou esse público? Se seu público, por exemplo, é um público que se desloca por meio de transporte público, e aí você programa para 11 ou 10 da noite, por exemplo, como é que essas pessoas vão conseguir acessar? E a segurança? Então, é pensar num conjunto de informações que são imprescindíveis para que, quando você for colocar o seu projeto em prática, o seu novo modelo, o seu novo negócio, isso tem que estar pensado dentro do modelo de negócios, sempre pensando que o foco inicial, quando você vai planejar, é o seu público-alvo. E o que você quer entregar diferencial. Interessante, viu, Justina, que a maioria das perguntas que surgiram aqui, que a gente não vai conseguir responder por causa do nosso tempo, falam exatamente dessa relação com o público, né? O público, como ter informações do público-alvo, deve conhecer a demanda, qual se pretende atender, os estudos de mercado. Então, os patrocinadores já disseram que mesmo na pandemia eles seguiram patrocinando projetos híbridos pelo alcance da marca. Então, essas relações que nós vamos discutir aqui ao longo do ano, né? A gente vai trazer um bloco para falar sobre relacionamento com os públicos. Inclusive, tem discussões internacionais no campo dos estudos sobre a gestão cultural que vão falar que você tem que ter relação com seus públicos diretos e você também tem que ter planejamento com os não públicos. Quem é aquela pessoa que nunca acessa? Porque isso é um desafio, por exemplo, no campo das artes, da cultura, da economia criativa, né? Você tem toda uma sociedade, por exemplo, que nunca vai ouvir determinados tipos de música, não porque não gosta, é porque não conhece, né? É porque não tem contato. Então, como é que a gente faz chegar? Um grande museu, por exemplo, pensar que as pessoas moradores de rua, né, que estão ali naquela situação de rua temporária, eles são também públicos das suas ações. Mas como é que você planeja um relacionamento com eles para que a comunicação e o acesso deles seja todo viabilizado para aproximar e não afastar? É uma discussão muito importante para a gente ter aqui, e eu vou querer que você volte num outro dia para a gente continuar. Com certeza, ao longo do ano, nós vamos bater de novo na sua porta, viu? Pode deixar. Você quer que complemente algum tema, Dani? Eu tenho certeza. Pois não. Então, só vocês tinham trazido assim a questão dos desafios. Sim. Então, um grande desafio hoje, que é tanto um grande benefício, que é um grande meio, que é a tecnologia, que é você pensar em como você transformar projetos que são físicos no ambiente virtual, para o mundo digital. Aceleração da digital. Então, isso também é uma questão imprescindível. Então, você ter sempre, quando você for planejar, se possível, planeje para o presencial físico, caso seja possível, e para o mundo virtual digital. Então, esse mundo de tecnologias, ao mesmo tempo que é um grande portal de possibilidades, né, e que a gente viu que na pandemia está ajudando muito, empresas que já tinham um pezinho no virtual, mas não focavam tanto, né, no e-commerce, e conseguiram sobreviver, porque rapidamente entenderam que aquele era o meio durante esse período e que é algo que eles não vão voltar atrás. Né? Porque você muda muito a visão do negócio a partir do momento que você entra nesse ambiente digital. Então, esse, ao mesmo tempo que é um grande desafio, é uma grande oportunidade. O processo de aceleração da digitalização é outro dos nossos temas que a gente vai falar aqui, né? Então, que bom. Nesses 3 primeiros programas que a gente está apresentando, os pilares, né, surgem várias demandas quando a gente fala assim, empreendedorismo. Dentro disso aí tem tanta coisa para a gente explorar. Então, por exemplo, hoje você trouxe aqui vários temas que vão voltar ao longo do ano. E eu queria te agradecer e já te fazer esse convite, tá? Fica aí na sua agenda planejada. Pode deixar. A gente vai entrar em contato com você de novo para você voltar. Tá, só para finalizar minha fala, foquem na experiência do usuário. Foque na experiência do seu público-alvo, porque a gente está vivendo na era de experiências e não só de um consumo material.
A gente falou disso no primeiro programa, quando a Kátia falou, quando ela vende na Cactos e Carinhos um cacto, ela coloca um Que eu sou cartão, apaixonada. ela fala uma mensagem, né? Porque não é só você pegar uma planta, é você também ter uma relação de experiência quando você recebe isso. Então, que lindo isso você falar. E aí a gente fica, então, com esse gostinho de voltar um outro dia também para falar sobre experiência de usuários. Justina, muito obrigada. Foi um prazer revê-la. A gente já se conhece há Eu um que tempão. agradeço. Já tivemos a oportunidade de trabalhar juntas e que tomara que a gente tenha outras, viu? Ah, com certeza. Um Obrigada, beijo, eu agradeço o convite. um beijo grande. E eu vou agora, então continua aí com a gente, que eu vou convidar agora a Albuquerque, né? Peraí, ao invés de convidar a Elise, eu abri para um comentário. Ai, 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 aqui que convida. Elise. Então eu vou chamar a Elise aqui, só um minutinho que ela vai entrar. Elise, ela é de lá de... Às vezes as pessoas... Aqui, pronto, ela deve estar chegando aqui agora. Elise é proprietária da loja colaborativa, coletiva, Ubuntu, lá em Cruz das Almas. Ela é formada em administração, com pós-graduação na área de gestão pública, de marketing, e ela conta na trajetória dela, olha, que ela teve experiências aí, desde vendedora de calcinhas, alugava equipamentos para festas, foi gerente de loja. Eu conheci a Elise, ela era bem novinha e era gerente de uma loja, e ela passou por um processo da maternidade também, tem 2 filhos adolescentes e resolveu morar no interior e montar essa loja coletiva. Eu queria que ela chegasse aí para contar essa experiência para a gente. Já convidei, viu, Elise? Eu vou até convidar de novo, porque talvez você tenha tido algum problema aqui no convite. A gente está, né, acostumando aqui com esses processos do ao vivo do Instagram, para vários convidados, que às vezes demora um pouquinho para funcionar, mas tem funcionado. Vamos lá. Vou chamar de novo, tá, Elise? Então, chega aí junto para a gente falar um pouco da sua experiência, de o que é. Chegou? Oi! Ah! E aí, tudo bem? Bom dia! Bom revê-la! Eu acho que a gente está ouvindo. Você tem algum outro aparelho aberto? Pronto, que está dando aí. Elise, seja bem-vinda, tá me ouvindo? Seja bem-vinda ao programa, é um prazer recebê-la, mulher guerreira. Eu estava falando aqui um pouquinho da sua história e queria que você... Estava ouvindo. Estava ouvindo? Que bom. Muito obrigada, Dani. Que programa, estava aqui desde o início, assim, meu Deus, que lindo esse programa. Muito obrigada pelo convite, toda a equipe, todo esse coletivo, eu fiquei muito feliz pelo convite. Ai, que bom. Eu queria pedir você para começar contando para a gente o que é a sua loja, o que é uma loja colaborativa e como é que funcionam as coisas lá. A loja coletiva, antes de mais nada, é um sonho realizado, porque vem de um projeto lindo, de uma dedicação bastante antiga minha, de querer realizar um empreendimento novo na cidade. Cruz das Almas é uma cidade linda, uma cidade rica de pessoas, de artesanato, de profissionais de competência, só que as pessoas saíam daqui da cidade para ir em Salvador, para ir em Feira, para ir em Santo Antônio, e isso me inquietava, porque a gente tem muito o que oferecer. Então, a partir disso, dessa necessidade, eu idealizei o projeto Ubuntu, né, que é uma loja coletiva. O significado da palavra Ubuntu é unir forças, caminhar junto, dar as mãos, e nada mais justo do que unir as forças. Então, sempre fui amante de reunir amigas, adoro vender, adoro reunir contato com pessoas, e eu sempre valorizei o artesanato. Então, sempre vendi, né, como você fez um roteirinho assim, sempre vendi calcinha, brigadeiro, sempre gostei de promover eventos com pula-pula, e aí veio a necessidade de ficar mais perto dos meus filhos. Então, eu escolhi realmente sair do meu trabalho, que era uma empresa muito boa, para fazer o projeto Ubuntu, para construir o projeto Ubuntu, chamar os parceiros, as pessoas, e dizer assim, topa, o que é esse topa? Cada pessoa, cada mulher, cada homem, no caso são 90% mulheres,
trabalho com produtos diversos. A gente é uma loja coletiva que tem uma variedade incrível de produtos. Artesanato, aroma, sabores, vestuário, decoração, livros, cultura. Mas para com que isso construísse, eu precisei planejar, colocar no papel e fazer o trabalho de vender o meu peixe, né? Porque o novo causava uma coisa de curiosidade e estranheza, né? Então eu contei no início com pessoas amigas para entender que poderia dar certo sim. Então o espaço da loja é uma loja linda, foi uma oportunidade porque eu não pago o aluguel da loja, foi construída pelo meu pai, que ele é engenheiro civil, então eu tinha essa oportunidade de não pagar o aluguel, mas tinha os outros custos, né? Energia, limpeza, internet, toda uma estrutura, marketing, toda essa questão mas não ia ficar um custo tão alto quanto se eu fosse alugar um espaço. Então, cada pessoa paga uma taxa para o funcionamento, coloca o seu produto, que é uma vitrine, para com que as pessoas que entram conhecer. Então, a pessoa que vai entrar na loja para conhecer o produto de lingerie, que o meu produto é lingerie e produtos eróticos, vai conhecer o licor da Rafa, vai conhecer o artesanato da Resilier, os produtos sensoriais da Mamães que Brincam, vai ver a parte da literatura, de livros da livraria Albiniabara, os produtos sustentáveis da Enluarada, e assim a gente se soma, sabe? Você entra na loja, você já teve essa oportunidade. Não dá vontade de sair, gente. Você que fica doido, não sabe para onde olha, não sabe o que você quer, e a loja é realmente bonita. Ela é grande, tem uns ambientes diferentes. Eu comprei coisas, eu comprei camisa, eu comprei coisinha de lápis e eu lembro também, assim, coisas de comer, coisas diferentes de comer também, né? Realmente dá vontade de ficar. Tem um geladinho gourmet. Vinícius está aqui falando que tem um geladinho gourmet, que é uma delícia. Tem o sequilho, tem um brownie cal, que é uma delícia. Então, assim, e são tudo feitos por pessoas. É o mais mágico. Tem a cerveja artesanal, que é da cidade. Tem um licor, que é da cidade. Sabe? É da região. Ou seja, você está entrando, você está dando oportunidade de crescimento para as pessoas da cidade, para as pessoas da região. Então, isso que é mais gratificante, sabe, Dani? Porque com a loja eu consigo oportunizar com que os meus amigos, com que os meus parceiros cresçam em ambientes. É uma loja que tem pessoas de fora, mas grande maioria são pessoas daqui da cidade. Então, valorização do nosso, né? A economia colaborativa defende muito isso, né? De que a gente tira um pouco essa visão assim de uma pessoa, né, do autor, do realizador, da pessoa que é a liderança, e você amplia, né, e você divide ali tanto os benefícios como os custos e vai fazendo, e é um pouco que você faz. Quantos colaboradores, quantas pessoas, não sei como é que vocês chamam cada um desses parceiros. Do início começamos com 8, hoje somos Loja colaborativa e inovação. Voltou, que bom, tava tão bom. Fiquei aqui, não é possível que a gente não vai conseguir terminar essa conexão. Salvador, hoje, Cruz das Almas, mas pra quem não sabe, eu trabalho em Cruz das Almas também, então tô sempre por lá. E uma das coisas que me chamou a atenção, Elise, quando eu comecei a trabalhar em Cruz das Almas, foi que eu comecei a ver que o seu espaço não é só uma loja, ele é um espaço cultural também, porque você organizava antes da pandemia muitos eventos interessantes lá, né? Conta um pouco aí dessa função também desse espaço. Pois é, essa necessidade, Dani, de trazer conhecimento, proporcionar informação, principalmente porque eu adoro música, adoro trocar, eu sempre fazer essa troca, né, de conhecimento, então eu promovia. Em breve retornaremos com esses encontros, mas a gente promovia encontros para discutir de temas diversos, problemas culturais, questões sobre racismo, questão de violência contra a mulher, questões assim que trariam um conhecimento para a população. E
a troca também cultural, né? Oferecer um espaço onde as outras pessoas conhecessem quem são os artistas da cidade, que eu sempre achei um pouco muito pequeno, a cidade sempre ofereceu uma questão muito pequena. Claro que era sempre um evento pequeno, um evento para poucas pessoas, porque é um espaço pequeno, mas sempre foi incrível, a gente sempre teve, trazia vários parceiros, várias pessoas com projetos bonitos, com informação importante para aí a gente divulgava, só que nesse momento precisamos adiar um pouquinho, né? Também não concordei com o comentário, né, de que Ai, não, gente, de novo! Ai, será que a gente vai perder a Elise de novo? Ó, tava tão bom. Bom, a internet no interior tá fogo, né? Ai. Vamos lá. Você tava falando do o comentário. que tá acontecendo, né? A nossa energia tá muito, muito alta, aí tá dando um piripoco em tudo. Então, me fale. Então a gente combinava, né? Esses eventos a gente combinava e era sempre tão, tão bacana, tão mágico, era uma troca, os olhares de retorno, os olhares, era tão bacana, Dani, porque cultura e conhecimento sempre é necessário a gente estar compartilhando, né? E eu sempre valorizei isso. E eu ficava assim, poxa, eu não preciso ir para Salvador, não preciso ir para Santo Antônio, vamos fazer aqui. Isso. E acontecia de forma muito bacana. Eu sou fã do projeto quando eu percebi isso, né? Tanto desse modelo de lojas coletivas, colaborativas, que é um modelo, né, que se expandiu muito a partir daí dos últimos anos. A gente pode falar também sobre isso aqui no programa, tentar entender melhor como funciona, porque a ideia é que você tem uma produção ali artesanal, o outro faz roupa, o outro faz comida, em vez de cada um buscar as suas formas, né, de distribuição, a gente juntar isso num lugar só e potencializar os públicos, porque você vai buscando a calcinha e chega lá, compra outra coisa também. Então essa é a ideia e é muito interessante. Então, no outro momento, a gente pode falar exatamente, né, desse modelo. Somar habilidades, né, potencializar as relações. Quantos parceiros ficou... Na hora você ia falar e fugiu isso, né? Quantos parceiros você tem lá? Pois é. No início... Ô, gente, caiu de novo. Olha... Elise, você tem 4G aí, talvez seja melhor. Alguém sugeriu aqui você ficar só no 4G. Isabela, querida, Isabela é irmã de Elise, foi minha colega de faculdade, minha amiga. Então, antes éramos 8 no início e hoje somos 30. E assim, 30 não só de Cruz das Almas, de Feira de Santana, de Santo Antônio de Jesus, de Amargosa, mas... grande parte é de Cruz das Almas. Então, somos e somamos, né? A gente se ajuda. A gente, claro que os parceiros não podem ficar comigo, né? Sou eu que estou à frente. Tem alguns parceiros que me ajudam na loja, indo na loja para trabalhar, mas com a pandemia só ficamos em 3 parceiros que puderam vir me ajudar a revezar, né, para eu poder também ser mãe, também ser mulher, né, porque eu também sou mãe de 2 adolescentes, então eu também preciso conciliar o meu empreendimento com a minha vida, né. Elise, você é um exemplo, né, disso, né, de uma mulher que, conhecendo um pouco a sua história, né, você começa aqui... Você sempre teve relação com o Cruz das Almas, porque sua família é daí, mas você estudou em Salvador, começou a sua carreira em Salvador, e quando seus filhos nasceram, você decidiu pela vida no interior, e decidiu construir aí uma possibilidade de viabilizar a sua existência, a sua sobrevivência, a sua sustentabilidade através dessa loja colaborativa, empreendendo. Como é que tem sido isso? Você consegue, tem dado certo, né? Você consegue ter uma qualidade de vida melhor, para você conciliar essas diferentes funções da mulher, de mãe, de dona de casa, e ainda assim empresária, né, uma empreendedora no seu negócio? Não é fácil, mas eu me sinto fortalecida e realizada com o retorno dos clientes,
com o contato que eu tenho direto com os meus filhos, porque eu consigo, com a loja, ficar muito próximo aos meus filhos, o que eu não conseguia quando eu trabalhava em outro lugar. Eu consigo ser exemplo de coletividade, de humanidade, de solidariedade para os meus filhos. Eu não digo, ó filhos, não é assim, mas eles vivenciam. Então, eu acho que a maior troca que eu tenho com a loja não é financeira, Dani. De fato, não é financeira. É a troca, a questão de eu perceber que os meus parceiros estão crescendo, eles estão ganhando novos clientes e teve altos e baixos, mas eu me sinto muito feliz. Se é essa a resposta, eu me sinto muito feliz. Questão financeira, eu planejo muito, eu sou muito controlada financeiramente. Agora, nesses primeiros meses do ano, eu já sei por conta, hoje já completamos quase 5 anos de loja. Então, eu já sei como é janeiro e fevereiro. E já guardei, já planejei, ainda mais por conta da pandemia. O ano de 2020 foi muito difícil. Teve alguns meses que me surpreendeu de vendas, mesmo estando em pandemia. A gente precisou mudar a forma de vender, a forma de atuar. O delivery surgiu, que antes a gente não trabalhava com delivery, então a gente precisou correr para não ser esquecido. Eu intensifiquei o meu trabalho com marketing digital, eu busquei ajuda com uma empresa para me ajudar, para me dar assessoria em relação, porque eram muitas demandas e que, assim, o fluxo de clientes pelas redes sociais, pelo Instagram, pelo WhatsApp, estava aumentando mais do que o presencial. Sim. Então, eu precisei de dezembro, o ano de 2020 foi um ano, assim, de mudanças, de aprendizado, de superação, para com que, assim, é difícil, vem sendo difícil, mas eu tô confiante, porque eu gosto, eu me sinto bem, eu me sinto feliz, é um retorno muito bom quando a gente consegue, mesmo não vendendo o meu produto, quando eu consigo vender o produto do outro. É uma satisfação, Dani, que é muito... Eu tô aqui arrepiada, não sei se vocês... Eu sou muito emotiva. Dá pra ver? Dá sim. Olha, vocês sigam, gente. Como é o Instagram? @Ubuntu... Loja Ubuntu Coletivos. Ubuntu Coletivos. Sigam. Isso. Porque essa menina faz uns stories ótimos vendendo os produtos que eu tenho vontade de comprar tudo só por causa dos stories, né? Ela se coloca mesmo, né, Elisa? É você lá, assim. Vista a camisa. Eu visto a camisa porque eu acredito, porque eu conheço a história de cada empreendedor, sabe, Dani? Então, eu coloco muita energia, muita alegria, muita criatividade, porque eu tô à frente de várias pessoas. Então, eu coloco muito amor naquilo ali. E eu acredito que quando a gente coloca amor, quando a gente coloca energia positiva, as coisas prosperam. A gente quer muito, muito nesse programa, todo sábado, ter mulheres como você, mulheres, homens, pessoas com essa energia, colocando a gente para cima, porque o mundo tá muito duro, tá tudo muito difícil, e a gente vai precisar ser muito forte e se juntar, né? A Belinha até comentou aqui que ela é fã do projeto que você desenvolve, porque vocês trocam muito, vocês se fortalecem, né, como grupo. Então, é isso que a gente quer também nesse espaço, né? Trazer essas experiências para que a gente possa ver que às vezes a gente está muito sozinho ali naquela situação e sem saber um pouco, se sentindo um pouco assim, só eu passo por isso. Os desafios são muitos, muita gente passa por esses desafios, né? E a gente precisa ter muita força para continuar nessa luta. Ô Dani, querendo pontuar que foi imprescindível não estar sozinha nesse momento de pandemia, porque eu realmente me vi triste quando tudo aconteceu, para todo mundo, né? Sim. Mas eu acredito que eu fui abençoada por não só ser parceiros, por se tornarem amigos. Eles chegaram junto para me apoiar, sabe? Para me incentivar, palavras, e vamos lá, sabe? A loja mesmo fechada, eles pagaram a taxa, porque eles sabiam que aquela taxa não ia ser para vender, ia ser para me sustentar, entende, Dani? Então, eu vi ali uma fortaleza de que
que mãos dadas de fato funciona, não foi um acaso. A pandemia, esse universo, foi muito difícil para todo mundo, mas eu sou muito grata por estar inserida nesse coletivo, né? De pessoas contribuir com que daqui a pouco vai dar tudo certo, vai voltar à normalidade, estamos aí. E, claro, a gente está voltando à normalidade, quem permaneceu está vendo, né? Está vendo que tá tudo bem, tudo bem não, tá voltando, acredito. Que maravilha. Elise, foi um prazer imenso. Tá todo mundo aqui falando dessa sua energia. Eu tenho vontade de te abraçar, te pegar agora, assim, te dar aquele abraço. Em breve a gente vai estar aí juntas em Cruz, aqui em Salvador, em algum lugar, dar esse abraço forte. E espero que a gente Muito continue obrigada. aqui, né, ao longo do ano, que você venha outra oportunidade também no programa, viu? Muito obrigada por estar contribuindo, ser empreendedora, muito, muito forte em mim. Então, eu sou muito grata, consigo ser muito feliz. Passo por desafios, sim, passo por tristezas, sim, mas eu sou muito feliz porque eu faço o que eu gosto, estou perto de quem eu gosto e estou construindo o que eu acredito, que é alegria, criatividade, amor e coletividade, né? É o que eu acredito. Muito lindo. Muito obrigada, viu? Um beijo para você. E aí a gente fica até uma próxima. Enquanto aqui que eu vou me despedindo de você, então, um beijo. Eu vou chamar aqui a nossa próxima, para a gente finalizar o programa com a parte de dicas, né, gente? Que o nosso programa ele é feito de quadros e cada quadro tem dicas, tem suas funções. E a última é essa das dicas. Então eu vou chamar aqui meu parceiro, querido Vitor Costa, que vai apresentar as dicas. Porque Gleice teve um probleminha com a internet dela, acho que a energia elétrica da casa dela faltou, e aí ela me avisou aqui isso, então a gente vai passar para o Vitor. Aproveita aqui, então, enquanto o Vitor entra, para mandar um beijo para minha mãe, a Zeni Canedo, que está aí, te amo, para Marcele Canedo também, uma empreendedora que com certeza vai vir aqui um dia falar para a gente sobre doçuras da Celi, LC Santos, coach de bem-estar. Oi, Luiz, um abraço. Também está fazendo a dele aí, correndo atrás. Vinícius, aqui não consigo ler o que está escrito, e Trinda, mas depois você me diz o nome, viu? Milena, Nessa, quanta gente, Dandara, obrigada, viu, gente? Um prazer ter tanta gente aqui. Vitor, não recebeu o convite, não? Deixa eu chamar de novo. Tem dias que o Instagram tá meio chato com a gente, mas é programa ao vivo, né? Isso aí a gente vai fazendo e vai vendo. E eu queria dizer para vocês o seguinte, o nosso programa já está no YouTube. Quem quiser divulgar, quem quiser chamar outras pessoas, tá certo? Já está disponível no YouTube o primeiro lançamento. E logo, logo a gente quer colocar todos os episódios no YouTube e também num podcast. Então, aguardem novidades que em breve nós continuaremos fazendo, originalmente pelo Instagram, mas aí também compartilhando posteriormente o vídeo. Já assim, esses trechinhos, né, do ao vivo, a gente tira essas partes, Gleice edita pra gente e a gente coloca lá no YouTube. Vitor, qual é a dica da semana? Bem-vindo. Oi, Dani, quanto tempo. Então, gente, eu vou dizer para vocês pegarem um caderninho, porque hoje as dicas estão boas. A primeira delas, que é uma dica muito legal, está no YouTube e é o maior acervo digital da América Latina sobre cultura negra. É o CultNE. Você pode procurar CultNE no YouTube ou no site www.cultne.com.br. Tem shows de artistas negros, tem documentários, tem filmes, tem aulas sobre a história do povo negro. E isso, assim, muito diverso, sabe? Vai ter professor de universidade, mas também vai ter Dona Ivone Lara cantando. Então é uma delícia. E aí, quando Justina falou sobre a questão de a gente não romantizar o empreendedorismo e não confundir isso com precarização de trabalho, eu lembrei de uma palestra de um lançamento de livro que tem no YouTube também, né? Entra no YouTube e anota aí que eu vou passar o nome. É Uberização, Indústria Digital e Trabalho 4.0. Esse é o nome de um livro de um professor da Unicamp que ele trabalha há cerca de 40 anos com debate sobre as relações do trabalho. Então, talvez seja uma boa experiência para a gente entender justamente esses limites do que é precarização e do que é
o exercício do trabalho de maneira autônoma, né? Porque ainda que de maneira autônoma, é claro que tem perrengues, mas esses perrengues não devem significar sacrifícios do nosso bem-estar. Apesar de que a realidade tem feito isso ser uma verdade, né? Aí essa semana também vai rolar o Congresso Virtual da UFBA, que é o maior congresso da Universidade Federal da Bahia, que é uma das maiores universidades do nosso país, né? E aí tem muita coisa sendo discutida e também tem muita coisa sobre os principais temas que a gente discute aqui, que é trabalho, cultura e empreendedorismo. E aí é muito legal, se vocês se interessarem, entrar no site do Congresso e olhar a programação, porque tem professores com diversas pessoas de renome no cenário nacional discutindo questões importantes do nosso dia a dia, mas também é um momento onde muitos alunos da universidade estão aprendendo a transmitir os estudos que estão fazendo, e por isso também é uma tentativa da universidade se conectar mais com a sociedade, né? Porque esse é um desafio que não pode parar. E aí, anota de novo aí o site. É www.congresso2021.ufba.br. Eu também vou estar lá, mas eu estudo violações de direitos humanos e vou apresentar sobre como o direito internacional ajuda as empresas a não pagarem pelas violações que são responsabilidades delas, como no caso de Mariana Brumadinho, que a gente está vendo, o Estado de Minas Gerais fez um acordo secreto com a empresa e esse acordo está limitando o acesso aos direitos de todas aquelas pessoas que foram atingidas pelo rompimento das duas barragens, né? Tanto em Mariana quanto em Brumadinho. E aí, se vocês quiserem olhar lá na programação, o Congresso da UFBA vai ter aí muita coisa mesmo. E aí, por fim, o que eu recomendo que todo mundo assista também, acompanhe, já que está empreendendo, né? E esse foi o tema de hoje, é não deixar de acessar o site do Sebrae. O Sebrae é essa instituição que tem a função de dar o suporte às pessoas que trabalham autonomamente. Então, lá tem cursos, lá tem artigos, lá tem novidades e também tem análises que conectam o processo de empreendedorismo com a dinâmica nacional, porque a economia nacional também impacta nisso. E se a gente perceber a dificuldade em realizar o trabalho do empreendedorismo, o trabalho autônomo, também se intensifica quando as condições de vida no país pioram, né? Então, o site do Sebrae é aquele lugar que a gente pode estar sempre vendo, porque tem dicas e tem oportunidades de auxílio institucional para certas coisas, que isso é muito importante, como naquele caso que Justina falou, que muitas pessoas têm dificuldade de fazer o estudo de mercado, ou seja, entender quem é o meu cliente. E quando a gente está falando de sobrevivência, às vezes a gente não tem tempo para se dedicar para essas coisas, e aí muita coisa disso a gente consegue achar no site do Sebrae. Perfeito, maravilhoso. E aí com isso, gente, a gente vai chegando ao final de mais um episódio. Esse é o terceiro episódio do nosso Que Jeito, Cultura, Trabalho e Empreendedorismo. Nós tivemos aqui, né, um início, bloco que a gente chama Antes que a gente se esqueça. Depois nós tivemos as dicas de marketing cultura, marketing digital. Nós tivemos duas convidadas falando sobre empreendedorismo e agora dicas interessantíssimas que vocês podem aí compartilhar, procurar, pesquisar. Eu queria só dizer uma coisa, eu estou super feliz que hoje nós estamos fazendo uma ação, Vitor, que se chama uma campanha chamada Todos pelas Vacinas. E eu vou sair daqui e vou acompanhar uma pintura que está sendo feita lá em Cruz das Almas e outra aqui na UFBA, em Salvador, e a gente começa o semestre essa semana com uma mensagem fortíssima de começar um semestre letivo na universidade, apesar das condições, apesar de ainda ser um semestre remoto, mas nos colocando para continuar oferecendo um serviço público, gratuito, de qualidade, socialmente referenciado, que é como a universidade deve ser, e também lutando aí pela vacina para todas, todos, todes, né? Então a gente vai chegando ao final desse programa, dessa forma. Queria agradecer a você pelo esse quadro final e agradecer a todas as pessoas que nos acompanharam até aqui. Gratidão, gratidão. Ai, quanta mensagem linda aqui. Gratidão, gratidão. Um prazer, gente. Muito obrigada.
E até a próxima. Até o próximo sábado, 9 horas. E se você gostou desse programa, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Leva para mais gente. Clica aí nesse aviãozinho, compartilha no seu story, manda para aquela galera lá do grupo da família, porque o que a gente precisa realmente é ampliar essas discussões que a gente está fazendo aqui. Um beijo, fiquem bem. Tchau, tchau. Vem vacina! Vem vacina! Todos pela vacina, todas pelas vacinas. Tchau, tchau. Tchau!